Hirata, professora farmacêutica da Universidade Embi Morumbi, fala um pouquinho sobre o processo de vacinação, com o repórter José Porfírio. Diante desse surto de sarampo que estamos vivendo hoje em dia, qual é a vacina adequada e apresentada para a população hoje em dia? Atualmente, o calendário de vacinação para o sarampo, ele sofreu uma alteração em relação aos anos 90 e por isso que a população está precisando ser vacinada mais uma vez. Então, a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba, é a vacina utilizada. E para crianças que estão sendo vacinadas, elas precisam receber 2 doses dessa vacinação. Já adultos, acima de 29 anos, eles precisam receber uma única dose dessa vacina para que estejam completamente imunizados. E por fato de ser 2 doses nas crianças, hoje em dia existe um índice já comprovado que o maior índice de sarampo são nas crianças. O fato de serem 2 doses assusta a população ou não, na sua opinião? Em questão de assustar a população, acredito que não. O que às vezes acontece é de uma falta de atenção de que essas 2 vacinas precisam acontecer dentro de 30 dias. Então, às vezes, as pessoas acabam se distraindo e esquecendo de tomar a segunda dose e com isso elas não estão 98% imunizadas. Que é o teto. Exatamente, é o teto que a gente consegue alcançar. A gente não consegue chegar a 100% se aumentasse o número de doses. Mas acredito que o fato de ter 2 vacinas, 2 doses, não assusta. O que acontece é que às vezes a população, por falta de conhecimento do calendário de vacinação ou por algumas fake news, algumas notícias que o pessoal acaba acreditando e não são reais em relação à segurança das vacinas, elas acabam deixando de tomar as 2 doses. Então não é apenas uma delas. Só pegando um gancho nesse seu comentário, existe um paralelo relacionado à divulgação por parte do governo que explique essas necessidades das 2 doses ou não? Hoje em dia existe esse comunicado do governo à população? Hoje em dia acredito que tem sim esse comunicado. Por conta desse surto que acabou surgindo, o governo se manifestou e aumentou a publicação, então aumentou o alcance em relação à divulgação do material do sarampo, em relação aos riscos e qual a forma de imunizar a população. Então, antigamente a vacinação ela acabou, pelo fato de não termos mais surtos, o pessoal acabou deixando entrar no esquecimento, mas acredito que por conta desse surto que surgiu esse ano, essa notícia acabou voltando à tona. Entendi. Existe um efeito colateral dessa vacina, tanto nas crianças como no adulto? Efeito colateral da vacina são mínimos, então o que pode acontecer é uma vermelhidão na região que vai ser aplicada a vacina, uma febre bem leve, uma reação imunológica leve em relação àquela vacina. Pessoas que têm alergia ao ovo, elas podem sim tomar essa vacina, é segura no caso delas, só que é preciso apenas alertar aos profissionais da saúde que você tem uma alergia, mas os riscos de alergia é baixo, uma reação alérgica é baixo. E pegando mais um gancho nisso, os sintomas do sarampo antes para pessoas que não foram imunizadas podem ser confundidos com outras doenças, com outros vírus, e isso retarda o tratamento e faz com que se prolifere mais a epidemia ou não? Nos primeiros dias de contaminação do sarampo, ele pode se parecer com qualquer outra doença infecto-contagiosa. Então você vai ter uma febre, você vai ter coriza, você vai ter uma indisposição. As manchas avermelhadas, elas aparecem só depois de um tempo, depois de 3 a 5 dias dessa contaminação. E são as manchas que são a grande característica do sarampo. Então, uma pessoa que acabou de ser contaminada, ela já está infectante, e com isso ela já pode transmitir essa doença para as outras pessoas, mas ela ainda não sabe que ela está com sarampo, porque esses primeiros sintomas, eles são até característicos, um pouco semelhantes com uma gripe. E aí depois de 3 a 5 dias que ela começa a aparentar com manchas vermelhas, com um pouco de coceira atrás das orelhas e no rosto. E quais são a forma de transmissão do sarampo hoje em dia? O sarampo ele é altamente contagioso, então forma de transmissão pela fala, pelo contato, então coceira nos olhos. Então se você teve contato com uma pessoa que tem o sarampo e você coça, por exemplo, os seus olhos, o seu nariz, você já se contamina. Ou uma pessoa que espirra do seu lado também já é possível essa transmissão. Então uma pessoa pode contaminar até 18 pessoas ao seu redor. E é por isso que aconteceu esse surto atualmente.
A senhora pode nos dizer, na sua opinião, talvez, existe uma diferença de imunização entre as classes A e B, C e D, por ser, talvez, divulgação, ou porque as classes A geralmente se imunizam na rede privada. Certo. E tem o acompanhamento médico sempre e tudo mais, desde a infância e tudo mais. Existe essa diferença ou não? Olha, a diferença entre imunização eu acho que não tem a ver com a classe social, por conta do governo oferecer todo o calendário de vacinação, as vacinas são gratuitas e é divulgado, né? Então, apesar de termos algumas falhas, o calendário de vacinação para crianças, ele é divulgado. Então, logo que a criança nasce, os pais ficam sabendo dessa necessidade. E mesmo o fato de das classes sociais um pouco mais altas terem a condição de fazer na rede privada, a vacinação oferecida pelo governo é completamente segura e é uma das melhores no mundo, né? A gente pode se orgulhar disso. O que eu acho que acaba acontecendo, isso não interfere em classe social, é a falta de informação em relação a notícias, aos fake news. Então, você receber uma notícia que você não sabe se é verdade, se não, e você acaba acreditando nela. Isso independe da classe social. E o suporte do governo, assim, a distribuição da vacina para o sarampo ou qualquer outro vírus que seja, ele abrange todo o Brasil hoje em dia? Ele realmente é 100% eficaz? Essa distribuição do governo? A distribuição, sim, é 100% eficaz. Por conta do surto, principalmente, as regiões norte, nordeste, elas precisaram de um aporte muito maior, então precisaram ter esse aumento da vacinação, mas todo o Brasil é coberto por essa rede pública. Isso assim, e as crianças, a partir de que idade que elas são imunizadas? A partir dos 6 meses. 6 meses. A fase adulta, idoso tem alguma restrição? Restrição é no sentido de gestantes, pessoas com uma imunidade um pouco baixa, né? Então com imunodeficiência tanto adquirida, quanto pessoas que fazem uso prolongado de corticoides, que acabam diminuindo essa imunidade. E Idosos, não, pelo que eu li, não tem uma restrição grande, a não ser que você tenha uma imunidade enfraquecida por esses motivos. Entendi. Muito obrigado, professora. Obrigado mesmo, nos ajudou muito. E se encerra mais um podcast sobre o sarampo. Muito obrigada.